Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra de Deus, porque Deus nos concedeu mais um dia de oportunidades para juntos meditarmos na tua palavra, na palavra do Senhor. Então, convido vocês a pegarem a Bíblia de vocês para junto nós começarmos a estudar o Maná da Esperança. E o Maná da Esperança de hoje vem aqui do Salmo 80, mais um Salmo de Asaf que nós vamos estudar hoje, o Salmo 80. E antes de nós começarmos a leitura, já faço um apelo ao seu coração. Queridos, hoje Deus tem uma palavra de esperança para você. Fique até o final aqui deste vídeo que você vai sentir Deus falando com você. Vamos então orar ao Senhor. Querido bom Deus, Pai eterno, que habita nas alturas dos céus, mais uma vez estamos aqui juntos, Senhor Deus, para estudarmos a Tua Palavra e pedimos a unção do Espírito Santo para esse estudo, em nome de Jesus. Amém. O título desse salmo é Restaura-nos, Senhor. Então, vou começar aqui a leitura e o primeiro verso diz assim: Dá ouvidos, ó pastor de Israel. Tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer tu lhe deste pão de lágrimas, e para beber pranto em abundância. Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, preparaste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Porque derrubastes as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas? O javali da selva a devasta, e os animais do campo se alimentam dela. Verso 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Protege que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. Foi cortada, foi queimada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Verso 18. E assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Uau, esse Salmo 80 está dentro de um contexto aqui de, mais uma vez, o salmista está clamando a Deus baseado na aliança, baseado aqui no pacto que Deus tem com o povo de Israel. E é muito interessante que o primeiro verso que nós lemos aqui, o primeiro verso aqui do Salmo 80, já deixa para nós aqui uma ideia do que está acontecendo dentro do Salmo 80, o Salmo de Asaf, o cantor Asaf, ou aqueles cantores que trabalhavam ali no santuário. A primeira frase aparece no verso 1 que diz assim: Dá ouvidos, ó pastor de Israel. Observe, queridos, que a expressão pastor de Israel está se referindo aqui, queridos, às 10 tribos de Samaria, as 10 tribos da região do norte, porque aqui, nesse momento aqui, o salmista parece que está vendo aqui o que está acontecendo com as 10 tribos que foram levadas cativas pelos assírios no ano 721, 722 a.C. Ou seja, se o contexto
é este, queridos, o salmista, Asaf. Ele está aqui no reino de Judá, na tribo do sul, as duas outras tribos que se separaram das 10 que eram as tribos de Israel. Ele está vendo o que está acontecendo com o povo, com os seus irmãos da tribo do norte. Ele está vendo o que está acontecendo com as 10 tribos de Israel, que está sendo açoitada pelos assírios. E ele está então orando, suplicando a Deus que tenha misericórdia dos teus irmãos, dos irmãos dele. Ou seja, eles estavam separados, mas ele, como um filho de Deus, como um servo de Deus, ora para que Deus possa restaurar ali os seus irmãos que estão sendo levados cativos. É bem provável que muitos que escaparam ali do cativeiro dos assírios foram voltando, foram se unindo novamente à tribo de Judá, que pertence a Jerusalém. Jerusalém pertencia à tribo de Judá. E é interessante que as outras 10 tribos tinham uma capital, que era Samaria. E aí, então, queridos, ele está fazendo uma oração, uma petição para que Deus possa restaurar, para que Deus possa mudar a sorte das 10 tribos que está sendo levadas cativas pelos assírios no ano 721, 722 a.C. O contexto é este, porque fica bem claro no primeiro verso. Então, queridos, ele está dizendo para Deus, Senhor, salva o teu rebanho, Senhor. Fica muito claro isso aqui, dentro dos versos 1 até o verso 3, ele diz assim, olha só, restaura, salva o teu rebanho, no verso 1, tu que conduziste José como rebanho. E é muito interessante que vai falar sobre José, mas aqui ele está falando referente às 10 tribos. Ele vai falar de Efraim, Benjamim, Manassés, e ele está falando, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Agora, olha que interessante. A expressão vem salvar-nos, restaura-nos, significa um detalhe interessante. Ele está se incluindo como se ele também fosse culpado por tudo que estava acontecendo. Então, queridos, não há coisas mais terríveis do que um desastre, uma destruição com o teu irmão para fazer com que a família venha se unir novamente. Muitas vezes, queridos, aplicando isso para os nossos dias, muitas vezes é nos velórios que os irmãos se unem novamente. Muitas vezes, queridos, as dissensões, as brigas, elas terminam quando está vendo ali um ente querido dentro de um caixão. Muitas das vezes, queridos, a destruição, as guerras fazem com que as pessoas se unem. Observe o que está acontecendo com o nosso país. Governantes estão se unindo. Observe o que está acontecendo no mundo. Muitos estão passando para o outro que estão fazendo com as coisas ruins que estão acontecendo para que outros não caiam na mesma coisa. Ou seja, países que não se davam, eles agora estão se abraçando para uma causa. Se abraçando por causa de uma pandemia que parece que não vai ter fim. Queridos amigos, nas grandes destruições, nas grandes tragédias que o ser humano acha força para se unir. Observe como estão unidos aí as grandes empresas, Magazine Luiza, você vai ver aí lojas americanas se unindo, todos se unindo aí, dando uma fatia do seu valor ali para que os governantes possam ter ali recursos para montar hospitais, essas coisas todas. Observe que é nas tragédias que eles começam a se unir. Por que não se unem, queridos? Por que eles não se unem na alegria? Por que isso não acontece? Olha que interessante, eu quero ler um verso com vocês, que está aqui no livro de Provérbios, aqui no capítulo 7. Olha só o que o sábio Salomão vem dizer aqui no capítulo 7 do livro de Eclesiastes, verso 1 e 2. Diz assim, melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que tomem em consideração. Por que vocês acham que Salomão escreve isso? É porque, queridos, porque às vezes lá no velório, lá quando uma pessoa querida da gente ela é colocada num túmulo gelado, ali nunca mais você vai ver o rosto daquela pessoa, nunca mais você vai ter o contato daquelas pessoas.
é ali que nós paramos para analisar que nós não somos nada, que nós não passamos de pó, e ao pó nós retornaremos. Então, queridos, apesar das duas tribos estarem divididas, a tribo do norte e a tribo do sul, Judá e Israel estarem divididos, queridos, Asaf, um homem de Deus, ele começa então a pedir para que Deus possa restaurar a sorte dos seus irmãos. Queridos, vamos nos unir como igreja, vamos nos unir como irmãos, queridos, porque Deus pode restaurar a sorte daqueles por quem nós oramos. Deus pode voltar o seu rosto para aqueles que nós hoje estamos orando. Parece que Deus virou o rosto. Isso tudo tem uma expressão que vai aparecer lá no livro de Números, no capítulo 6, no verso 22, quando aparece ali a oração araônica, a bênção sacerdotal, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor põe o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a mão e te dê a paz. Esta era a oração sacerdotal que está ali no livro de Números, capítulo 6, verso 22, 23 ali. Queridos amigos, é isso. Parece que Deus virou o rosto. Parece que Deus não está enxergando o que está acontecendo com eles. Mas por que todas essas coisas estão acontecendo? Ele vai falar: ó Senhor, Deus dos exércitos, verso 4, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer tu lhe deste pão de lágrimas e para beber pranto de abundância. Observe, lá no livro de Jeremias, queridos, Deus chega um momento que fala para Jeremias: Jeremias, não quero que você ore mais por esse povo. Pare de orar por esse povo. Sabe por quê? Porque Jeremias, queridos, orava para que Deus pudesse ter misericórdia deles. E Deus fala para Jeremias: Jeremias, não ora mais. Não ora mais por esse povo desobediente. Está aqui no livro de Jeremias, capítulo 7. Eu quero ler isso com vocês. Olha o que Deus fala para Jeremias. Observe, capítulo 7, verso 16. Diz assim, olha só que interessante. Deus fala para Jeremias: quanto a você, Jeremias, não interceda por esse povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Queridos, isso aqui estava acontecendo lá com a tribo Judá, muito tempo depois. A tribo de Judá, as outras duas tribos, elas também foram levadas cativas no ano 605, até o ano 587, 586, foram todos destruídos. Queridos, sabe o que me deixa aqui triste? É porque nós vemos aqui eles falando da destruição dos assírios, mas eles não aprenderam a lição, queridos. Eles não aprenderam a lição. Tudo o que aconteceu com os irmãos deles, que era a tribo do norte, foi se repetir depois com a tribo de Judá. E eles não aprenderam a lição. Sabe o que me deixa triste? É que às vezes vamos ter que sofrer também para aprender uma lição. É isso mesmo, queridos. Às vezes vamos ter que passar pelo vale da sombra e da morte para erguermos a nossa cabeça e observarmos que sem Deus nós não somos nada. Mas, queridos, lá no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, que eu quero ler com vocês, um verso muito interessante, para que Deus possa retornar e mudar a sorte do seu povo. Olha o que é preciso que o seu povo faça. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus, Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, queridos, de toda a injustiça. Agora, se nós falarmos que nós não temos cometido pecado, fazemos de um mentiroso, ou somos um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Sabe o que está faltando, queridos? Está faltando o ser humano confessar os seus pecados e aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Só assim ele pode voltar. Como que ele pode voltar? Quando nós nos tornamos a videira verdadeira de Deus. Quando nós olhamos aqui para o verso 8, ele diz assim: trouxeste uma videira do Egito, plantaste, expulsaste as nações, colocaste raiz nessa videira. Deus fez todas as coisas. Se você for ali para o livro de Isaías, capítulo 1, verso 5 ali, essa videira se tornou uma videira brava. Eles começaram a expulsar Deus da vida deles. Deus tirou, Deus plantou, mas eles preferiram não mais ser a videira verdadeira. Parece que Jesus ali no livro de João, no capítulo 15, nos versos 1, 2 e 3 ali, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. Quem é a verdadeira videira?
Jesus. Nunca foi o povo de Israel a verdadeira videira. Nunca foi. Porque se fosse eles, queridos, nós estaríamos perdidos. Nós não teríamos salvação. Graças a Deus que a salvação nunca dependeu do povo de Israel. E a salvação nunca vai depender de mim e nem de você. A salvação só vai depender de Jesus. A salvação não vai depender de uma placa de igreja, não vai depender de homens da igreja, não vai depender de pastor, vai depender de Jesus. Então, qual é o nosso pedido hoje para Jesus? Volta, Senhor. Volta e inicia novamente a boa obra que o Senhor começou. Queridos, lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, tudo aquilo que Deus começa, Ele termina. Agora, às vezes, queridos, Ele não vai terminar se eu e você atrapalhar. Deixe o Espírito Santo hoje agir na sua vida. Peça para que Ele possa restaurar a sua família. O refrão desse salmo está no verso 3, no verso 7 e no verso 19. Restaura-nos, 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 Senhor. Não peça hoje para Deus apenas te dar um bom dia. Peça para Deus dar a você uma restauração completa. E essa restauração tem que passar pela obediência. Não há restauração sem obediência. Para que eu e você possa ser obediente a Deus, temos hoje que derramar o nosso coração e dizer a Deus: Senhor, hoje eu confesso a Ti os meus pecados, para que o Senhor possa terminar a boa obra que o Senhor começou em mim. Observe, no princípio criou Deus os céus e a terra. E vindo a plenitude do tempo, Jesus vem a este mundo. Ou seja, tudo que Deus começa, Ele termina. Se ninguém atrapalhar, Ele termina também a boa obra na minha e na sua vida. Então deixe hoje Cristo restaurar a sua vida, restaurar o seu casamento, restaurar a vida dos teus filhos, mas Ele só vai fazer a boa obra se eu e você hoje sermos obedientes a Deus até a morte. Que Deus assim abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.